Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos do 8º ano. Nós vimos na aula passada alguma coisa sobre a congruência de triângulos, os casos de congruência de triângulo, vimos mediatriz, bissetriz, altura, fizemos uma boa recordação de todos os conteúdos que foram trabalhados até aqui. Hoje nós vamos continuar, vamos lá? Olha lá. Propriedade dos triângulos isósceles. Nós vamos iniciar aqui com a propriedade dos triângulos isósceles. Já foi falado em algumas aulas passadas sobre os triângulos isósceles, mas agora nós vamos dar uma ênfase aqui na propriedade do triângulo. Vamos lá olhar? Então, já estudamos que um triângulo isósceles ele possui dois lados congruentes, ou seja, ele possui dois lados iguais. Ótimo, né? O lado com medida diferente é chamado de base. Então, se eu tenho dois lados iguais, um será diferente e ele é chamado de base. Vamos ver, os ângulos adjacentes à base, ou seja, aqueles ângulos que são vizinhos à base, então por isso que eles são chamados adjacentes, nós já falamos em aulas passadas também, são chamados de ângulos da base. Então, ângulos da base, se eu olhar no desenho, eu sei que é o ângulo B e o ângulo C. O ângulo oposto à base é chamado de ângulo do vértice. Então, vejam lá, eu tenho que a base, que é o lado oposto, né, ao meu vértice, né, estão vendo? Então, eu tenho a base, eu tenho os ângulos adjacentes a essa base, que é diferente dos lados que são iguais do triângulo isósceles. Então, essa é uma propriedade do triângulo isósceles que nós vamos nos adaptando aos termos usados. Mas são termos que nós já falamos, então nós só estamos dando uma pincelada neles. Vamos continuar? Olha lá a primeira propriedade. Em todo triângulo isósceles, a mediana, lembram da mediana que nós falamos na aula passada? A mediana, a altura relativa à base e a bissetriz, também nós já havíamos falado, do ângulo do vértice coincidem. Então, se eu estou trabalhando com triângulos isósceles, eu sei que a mediana que nós já vimos, a bissetriz que nós já vimos e a altura que também nós já vimos, elas vão se coincidir a partir do momento que eu traço a partir de um vértice, ok? Então lá, seja o triângulo ABC, isósceles, então ele está falando que é isósceles, com o lado, segmento AB, ele é congruente ao lado AC. Olha aqui, ó, são os lados que são congruentes. E a mediana AM, que traça-se a partir do vértice a mediana AM relativa à base BC, são termos que nós já acabamos de olhar. Então, queremos demonstrar que AM é também a altura relativa à base BC. Ela está fazendo o quê? Um ângulo de 90 graus com a base BC. E a bissetriz do ângulo A também vai coincidir. O que ela vai fazer? Ela vai dividir o ângulo A em dois lados congruentes, em dois lados iguais. Então, essa é uma propriedade do triângulo isósceles. Vamos continuar? Segunda propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, olha aqui, ó, a base, né? A base, todos os ângulos são congruentes. O triângulo ABC é um triângulo isósceles, com AB congruente a AC. Então, um lado é igual ao outro. E a mediana relativa ao lado BC vai dividir os dois lados em dois lados iguais. Então, vejam, eu vou ter dois triângulos se eu recortar ao meio e rebater um sobre o outro, ou seja, se eu colocar um sobre o outro, eu vou verificar que os dois triângulos são congruentes, que eles são iguais. Então, essas são as propriedades do triângulo isósceles. Beleza? Vamos continuar? Olha lá o primeiro desafio. O triângulo abaixo, se for um triângulo isósceles, que está me dizendo aqui
e o ângulo M1, olha aqui o ângulo M1, medir 90 graus, vejam que já foi falado que se coincide com a altura, ele vai formar um ângulo de 90 graus, né? Então vamos recordar. Quanto medirá o ângulo M2? Então o ângulo M1 e o ângulo M2. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Então, conforme a propriedade, se um lado vale 90 graus, a medida do ângulo é de 90 graus, o outro lado, M2, também terá uma medida de 90 graus. Então, a minha resposta vai ser letra B, 90 graus. Porque é um triângulo isósceles, eu tracei uma mediatriz que coincidiu com a bissetriz, que coincidiu com a altura. Então, ela fez um ângulo de 90 graus. Ok? Vamos continuar? Olha lá, propriedade do triângulo equilátero. Eu falei do triângulo isósceles, agora eu vou falar do triângulo equilátero. Lembram do triângulo equilátero? O que acontece com ele? Ele tem os três lados e ângulos iguais. Então, a partir daí, a gente já consegue entender que vai ser um pouco mais fácil da gente entender. Em todo o triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes. Eles são congruentes, eles são iguais, medindo 60 graus cada um. Por quê? Para que haja um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Se é equilátero, cada ângulo mede 60 graus. Se um triângulo ABC equilátero, o lado AB, ele é congruente ao lado AC, que vai ser congruente ao lado BC, ou seja, os três lados são congruentes. Maravilha! Comparando os triângulos ABM e ACM, a partir do momento que eu tenho uma mediatriz que coincidiu aqui, ó, que formou dois triângulos, eu vou ter o quê? Que o lado AB vai ser congruente ao lado AC. O lado AB vai ser congruente ao lado AC. Qual que é o caso? Eu já tenho um lado. O lado BM vai ser congruente ao lado MC. Outro caso de lado. O lado AM vai ser congruente ao lado AM, que é um lado comum dos dois triângulos. Lado. Então, veja, eu tenho lado, lado, lado. Eu tenho o meu primeiro caso de congruência. Lembram da aula passada? Lado, lado, lado. Então, esse vai ser o quê? Uma das propriedades do triângulo equilátero. Vamos lá? Olha lá, propriedade do triângulo equilátero. Traçamos a mediana BM, que dividiu os segmentos em dois lados iguais. Nós vamos comparar os dois triângulos que aparecem aqui. O triângulo BAM, eu tenho dois triângulos, e o triângulo BCM, eu tenho outro triângulo. Então, o segmento BA, ou lado BA, vai ser congruente ao lado BC. Olha lá, esse lado vai ser igual a este lado. Então, é caso de L. O lado AM vai ser congruente ao lado MC. Maravilha, outro caso. O lado BM vai coincidir e ser congruente ao lado BM do outro triângulo também. Então, olhem, eu tenho outro caso de congruência L, L a L, que é o primeiro caso de congruência que nós estudamos dentro agora do triângulo equilátero. Vamos continuar?
Em um triângulo isósceles, olha lá, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto mede os outros dois ângulos desse triângulo? Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Então vejam só, para que haja um triângulo, eu preciso que a soma deles sejam de 180 graus. Primeira coisa, eu quero saber quanto que vale os outros dois ângulos. Se um mede 106, os outros dois têm que medir quanto? Vejam que eles têm que ser iguais. Por que eles vão ter que ser iguais? Porque eu estou falando do triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem um ângulo, né, que é diferente dos outros dois. Os outros dois são iguais, tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e resolverem. Então, se a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, eu já sei que eu vou ter que fazer 180 menos 106, que é o ângulo que eu tenho do triângulo isósceles. Porém, eu sei que o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. Então, a medida dos dois ângulos que são opostos a esse ângulo de 106 graus são iguais. Então, o que eu faço? Eu vou fazer 180 menos 106. Quanto que é 180 menos 106? Vai dar 74. 74 é o valor dos dois ângulos juntos. Como são dois ângulos iguais, eu vou pegar esse 74 e dividir por 2, que vai dar quanto? 37 graus. 37 graus é o valor de cada ângulo, mais o valor do ângulo de 106 graus vai fechar 180 graus. Então, essa vai ser uma revisão do conteúdo que nós estamos trabalhando. Vamos continuar? Olha outro lá. Na figura, a representação do triângulo ABC, o triângulo ABC, é isósceles, com AB congruente a BC, ou seja, esse lado é igual a este lado. Calcule as medidas de x e y. Eu quero saber o valor de x e de y. Vejam, este lado AB é congruente a este lado BC. Então, eu preciso, se eu sei o valor de AB, esse ângulo x, ele vai ser igual ao segmento aqui desse lado BC. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta comentando sobre o exercício.
chegamos em qual conclusão? Se é um triângulo isósceles, eu não preciso fazer muita conta, né? Eu já estou dizendo que o lado AB é igual ao lado BC, então se esse ângulo mede 67, o ângulo X vai medir 67. E quanto que vai medir o ângulo Y? É só fazer a soma dos dois e tirar de 180, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, qual vai ser o valor do ângulo X, do ângulo Y? O ângulo X, 67, e o ângulo Y vai ser 46. A resposta do exercício vai ser letra A, ok? Então, só para poder fixar com relação ao triângulo isósceles e suas propriedades. Vamos continuar? Outro desafio. Conforme o que aprendemos, se o triângulo é isósceles, qual o valor para x? Olhem o desenho. Eu tenho um triângulo com a mediana. A partir do momento que eu tracei a mediana, eu tenho dois lados iguais. Eu quero saber o valor de x. Essa mediana, ela coincide, como já foi falado, com a bissetriz, ela coincide também com a altura. Se ela coincide com a altura, ela vai fazer o quê? Com a base, um ângulo de 90 graus. Então, eu já sei este ângulo, que é igual a 73, e esse ângulo, que é igual a 90 graus. Quanto que será que é o valor de x? Eu vou dar um tempo e a gente já volta para resolver.
qual que vai ser a resposta. Se eu já tenho um ângulo de 73 graus e mais um ângulo de 90, o que falta para 180 vai ser igual a 17 graus. Então, vejam, se eu somar 17 mais 73 e mais 90 graus, sabendo que eu estou fazendo isso, não por acaso, porque eu já peguei a propriedade do triângulo, eu já sei que a mediana vai fazer um ângulo de 90 graus, porque ela vai coincidir com a altura, eu já sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, então fica fácil para mim para poder visualizar esse exercício. Vamos continuar? Olha lá outro exercício muito bonito. Ele parece complicado, mas não é, tá? Vamos tentar resolver da forma mais simples possível. Olhem bem para ele. Na figura temos que AB, o lado AB, e o lado CD são paralelos ao triângulo ACD. Ou seja, então esse segmento aqui desse lado é paralelo a outro segmento desse outro lado, ao triângulo ACD. Então vejam só, eu aqui tenho, se eu olhar, eu tenho 3 triângulos, talvez até mais, então cuidado. Eu vou para tentar resolver para aquele que me dá maior número de informação. Sempre isso, gente. Matemática é simples. Se você olhar do lado da forma mais simples do que eu tenho. Então, vamos ver. O triângulo ACD, ele é isósceles. Então, ele está dizendo que o triângulo ACD, ele é isósceles. Joia! Então, determine as medidas do ângulo A, está aqui, do ângulo B, que está aqui, e do ângulo C, que está aqui na sequência. Então, vou começar por onde? Eu vou dar uma dica antes de vocês começarem. Eu tenho esse triângulo aqui que está me faltando apenas o valor desse daqui. Se eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, eu vou pegar o 110, o mais 20 e subtrair de 180, eu já acho o ângulo C. A partir de achar o ângulo C, eu já consigo determinar o ângulo A e o ângulo B, porque eu tenho 2 retas paralelas e eu sei que os 2 triângulos vão ser isósceles. Eu vou dar um tempo e vocês já podem resolvendo.
que vocês resolveram? Fácil, né, gente? Então, veja, se eu comecei por aquele triângulo que me dá maior número de informação, eu já sei que o ângulo C vai valer quanto? 50, porque 110 mais 20 dá 130. Para 180, vai faltar 50. Olha o meu 50 aqui. Joia! Daí eu vou procurar o ângulo A. O ângulo A vai ser igual a quanto? Veja, esse ângulo A vai ser igual a esse outro ângulo A, que é isósceles. Então, se ele é isósceles, o ângulo A vai ser o quê? Igual ao ângulo de cima, que vai ser de 20 graus. Então, o ângulo A vai ser de 20 graus. O ângulo B vai ser o quê? A soma dos dois ângulos. Veja, se esse triângulo é isósceles, lembram da aula passada sobre as somas dos ângulos opostos ao aquele ângulo que é externo ao ângulo interno? Nós vimos isso. Então, a soma do ângulo externo vai ser igual ao quê? A soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes, que não são vizinhos. Então, 20 mais 20, 40. O valor do ângulo B, que é externo aqui a sequência desse triângulo ACD, vai ser igual a 40. Então, a resposta do meu exercício vai ser letra A. Veja, eu poderia ir simplesmente por pura dedução, né? Se eu já tenho o valor de um, eu já sei o valor dos outros. Essa é a ideia da matemática, não é complicar, e sim a gente poder facilitar a situação. Vamos continuar? Olha lá para relembrar ângulos opostos pelo vértice. Para lembrar, dois ângulos opostos pelo vértice medem respectivamente 3x mais 10 e x mais 50. Quanto mede um deles? Cuidado aqui. Primeiro, ângulos opostos pelo vértice são o quê? São iguais. Então, para que eu possa resolvê-los, eu preciso fazer o quê? Igualar os dois lados. Veja, nós estamos aqui trabalhando com algumas letras, né? Isso daí vai me dar uma ideia do que nós vamos dar continuidade nos próximos momentos, nos próximos capítulos das nossas aulas. Então, vamos lá? Vamos tentar resolver ângulos opostos pelo vértice.
facilitar para vocês e a gente poder recordar, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, o que eu já fiz aqui no quadro? Eu igualei as duas expressões. Um ângulo igual a 3x mais 10, que é igual a x mais 50. O que eu vou fazer? Eu vou brincar aqui com as letras. Vou deixar de um lado quem tem letra, então o 3x. O x que está do lado, sinal do igual, eu vou jogar para o lado de cá, sempre mudando o sinal. Sinal de igualdade, que é igual a quem? Quem permanece do lado de lá, permanece com o sinal mais 50, mais 50. Mais 10, vou jogar para o lado de lá como menos 10. E agora eu vou resolver 3 menos 1, 2x, que é igual a 50 menos 10, 40. Meu x vai ser igual a quanto? 40 divididos por 2, x vai ser igual a 20. Mas 20 é o valor do ângulo? Não, 20 é o valor da letra x. Eu quero saber o valor do ângulo. Olha lá. Eu posso substituir tanto de um lado como do outro, porque o resultado vai ser o mesmo, porque ângulos opostos pelo vértice, lembram? Eles são iguais. Então, eu vou pegar aquele que é mais fácil, gente. Qual que é o mais fácil? X mais 50. Então, se eu pegar o x mais 50 e colocar aqui no lugar do x 20 mais 50, quanto que vai me dar isso? 70 graus. 70 graus é a minha resposta. Eu posso até fazer aqui, ó, 3 vezes x, 3 vezes 20, 60. 60 mais 10, 70. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. A resposta vai ser letra B. 70 é a minha resposta. Então, vejam que eu fiz o exercício e achei o valor da letra, mas eu ainda não tinha achado o valor do ângulo. O ângulo eu preciso substituir aonde ele está ali na expressão para achar o valor dele. Achei um, achei o valor do outro, porque eles são iguais. Vamos continuar? Expressões e cálculos algébricos. Isso aqui é assunto do nosso próximo conteúdo, mas nós vamos dar uma pincelada nele. Olha lá. Eu tenho aqui o nosso amiguinho, ele está pensando 3x, raiz de y, a mais b, t sobre 3. O que está acontecendo? Ele está trabalhando com letras. Foi o que nós acabamos de fazer aqui, né? Então, eu sempre me perguntei, olha o que ele está pensando aqui, por que usamos letras e símbolos nas operações para expressar o quê? Coisas que podiam ser escritas com palavras. E eu acabei de descobrir o motivo. Qual é esse motivo? Esse motivo, ele caminha com a gente há séculos, né? Século XVI, século XVII, para cá, ele começou a ser implantado na matemática. Então, olha lá, a expressão que determina os números ímpares é 2 vezes um número desconhecido, um número qualquer, adicionado de um número inteiro, determina qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Lembra os números inteiros? Foram uma das primeiras aulas que nós trabalhamos. Então, se eu pegar e adicionar a um número qualquer, né? Olha lá o que ele está dizendo. Se eu adicionar qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros, eu vou ter um número ímpar. E isso vem caminhando com a gente há séculos, para poder determinar um valor que eu não sei. Então, eu vou colocar o quê? Uma letra. Mas como é que a gente vai trabalhar isso? Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos, números, contas, as quais a gente não conseguia resolver, levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo muito longo e complicado, né? Aristóteles, de 384 a 322 a.C., foi a idade que ele nasceu e veio a falecer, e Euclides, século 3 a.C., foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos do emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Existem casos de alguns filósofos, antes até mesmo deles, né, na história da matemática, que já começavam a usar as letras, ou então até mesmo símbolos, desenhos para expressar a quantidade de números.
E assim, na sequência, eles foram usando e ampliando o cálculo com as letras. Mas vamos continuar. Expressões e cálculos algébricos. Observe as expressões. Quais as diferenças entre elas? Veja, eu tenho aqui uma expressão. Primeiro, o que é expressão? Expressão é quando eu tenho mais de uma conta. Eu tenho conta de mais, conta de menos, conta de dividir, eu chamo de expressão. Daí, a partir dessa expressão, eu tenho a expressão algébrica e a expressão numérica. E se eu já sei que o numérico é número, eu posso dizer que a numérica eu só tenho número e a algébrica eu tenho os dois. Tá? Então, qual que é a diferença de uma para outra? Olha lá, a primeira eu tenho 3x ao quadrado mais 2y mais 4. A segunda eu tenho 5 menos 1 ao quadrado mais 18 divididos por 3 e menos 43. Então, aqui eu tenho dois tipos de expressões. Uma numérica e a outra algébrica. Isso nós vamos continuar falando na próxima aula e vamos dar bastante ênfase, então não se preocupem. Olha lá, expressões e cálculos algébricos. Vamos pôr em prática. Esse é um exercício para vocês pensarem e tentarem resolver e nós já vamos retornar. Vamos só olhar aqui, ó. Escreva as operações de forma sintética. O quadrado do número real x. Eu quero que ele seja representado um número qualquer real, x ao quadrado. O cubo do número real y, como que eu vou representar? A raiz quadrada de um número real a, de que forma que eu vou representar? A quinta potência do número real b, de que forma que eu vou representar? Eu vou dar um tempo e já voltamos para concluir.
Então, como é que vai ficar isso? Como é que nós podemos representar de forma algébrica? O quadrado do número real. A gente tem que sempre tomar cuidado que muita gente confunde o dobro com o quadrado. O quadrado do número real x. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o número real x ao quadrado. Pronto. Esse vai ser a minha resposta da letra A. O cubo do número real y. O cubo do número real y. Lembra que se o quadrado é 2, o cubo vai ser 3. Pronto. A raiz quadrada do número real A. Como é que é a raiz quadrada? Raiz quadrada do número real A. Joia! A quinta potência do número real B. Eu quero a quinta potência do número real B. Olha aqui. Esse é o nosso resultado das questões que foram abordadas hoje sobre expressão numérica e expressão algébrica. Nós fizemos uma revisão de triângulos, de casos de triângulos, trabalhamos aqui a mediana de novo, a bissetriz, a altura, trabalhamos também a questão de congruência de triângulos, vimos agora, demos uma introdução à expressão algébrica e expressão numérica. Então, bons estudos e até a próxima aula.